Graça e paz, um bom dia a todos que me ouvem. Nós estamos com os nossos devocionais diários. No Novo Testamento, nós vamos ler e comentar Atos dos Apóstolos, capítulo 14. E se você está acompanhando nossas proposições de leitura, Antigo Testamento, Levítico, dos capítulos 15 até o capítulo 18, ao fim do ano, de segunda a sexta, você terá lido toda a Bíblia Sagrada. Nós vamos ver a viagem aqui de Paulo e Barnabé. Primeiro eles vão estar ali em Icônio e juntos eles vão até a sinagoga judaica. Eles falam de tal modo que veio aquele grande multidão, tanto de judeus quanto de gregos. Veja que a palavra do Senhor está se expandindo, sendo levada adiante, e Paulo e Barnabé estão indo pelo mundo gentílico, levando a palavra do Senhor. Mas, infelizmente, tem judeus espalhados por todo o mundo. E esses judeus incrédulos, eles incitaram, irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos, e eles tiveram que sair dali, ir embora daquela cidade. Ali eles vão até Listra. Em Listra, diz o versículo 8, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Quando esse homem ouviu Paulo falar, Paulo ouviu a pregação de Paulo, e fixando nele os olhos, vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Paulo fez um milagre maravilhoso ali naquela cidade. Só que ali naquela cidade não era uma cidade onde eles conheciam a palavra de Deus. Então, quando eles veem aquele milagre, apesar de verem Paulo, eles vão achar ali que Paulo e Barnabé, eles eram deuses, tanto que eles dizem no versículo 11, os deuses em forma de homens baixaram até nós. E aí eles chamaram a Barnabé de Júpiter, a Paulo de Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Veja que esses nomes, tanto Júpiter como Mercúrio, na sua Bíblia, pode estar aí como Zeus e Hermes, que é o que o original diz para nós, porque são os nomes dos deuses gregos. Aqui é um sincretismo religioso, chamemos assim, com os deuses romanos, Júpiter, Mercúrio, Zeus e Hermes. E Hermes é aquele que era o mensageiro grego dos deuses gregos, e por isso Paulo é chamado de Hermes ou de Mercúrio, no sentido do mensageiro dos deuses romanos. No fim das contas, eles eram ali, foram adorados ali, queriam ali de todo jeito prestarem culto a ele, fazerem sacrifícios diante deles. Paulo os demoveu daquela ideia e eles ficaram ali atônitos com aquele milagre maravilhoso. Porém, aquele ali de deuses, eles passaram a ser agora perseguidos. Porque versículo 19 nos diz que, de novo, os judeus, aqueles lá de Antioquia e Icônio, aqueles que tinham perseguido, que eles tiveram que sair de lá para terminar aí na Listra, eles instigaram as multidões que apedrejaram Paulo. Veja, eles acharam que era um deus e de repente começaram a apedrejar. Veja o poder de persuasão negativa desses judeus sobre aqueles homens ali naquele momento. E ali eles arrastam Paulo para fora da cidade e ele tem sido dado como morto. Talvez tenha até morrido realmente, mas Deus trouxe vida de volta a ele. Não podemos afirmar isso, mas o final das contas ali foi algo muito grave que aconteceu com Paulo naquele momento. E ali eles tiraram ele dali, ele voltou para Listra, Icônio, Antioquia, e por onde ele passava, diz o versículo 22, que eles iam fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Veja que eles não estavam só dizendo, eles estavam mostrando, eles tinham sofrido as perseguições, tinham sofrido ali as afrontas, os judeus em todos os lugares, assim como perseguiram Jesus, estavam perseguindo agora ali a Paulo, a Barnabé. Aonde o evangelho chegava, havia sempre oposição para que não continuasse. Tudo isso por inveja, por aqueles judeus, infelizmente, não entenderem que o evangelho era o cumprimento do que a lei estava dizendo. O evangelho era a pessoa de Jesus Cristo, aquele que a lei apontava para ela. É interessante que eles vinham, mostravam que realmente tem tribulações, tem problemas, tem dificuldades. O evangelho, ele não vai ser vivido de uma maneira num mar de rosas, como é uma expressão usada nos dias de hoje, mas por muitas tribulações nos importa adentrar ou entrar no reino de Deus. E é mais interessante ainda vermos o versículo 23, onde vemos que ali onde Paulo passava, ele em cada igreja, ele elegia presbítero, ou seja, ele via os irmãos vinham e mostravam as pessoas que tinham ali um chamado para ser líder, pessoas que com certeza Paulo já tinha em mente aquilo que ele vai escrever para Timóteo lá na sua primeira e na segunda carta, e também
também a Tito, e ele ali, em cada igreja, a eleição de presbíteros, ele promovia aquilo, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Paulo, além de voltar a fortalecer os irmãos, ele estava estabelecendo líderes naquelas igrejas, pastores naquelas igrejas, pastores, presbíteros, bispos, tem uma conotação parecida. Nós vamos ver quando chegarmos no capítulo 20 de Atos Apóstolos, essa certeza aqui, e Paulo continuava levando a obra do Senhor. Dali, eles voltaram para Antioquia, de onde eles tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam cumprido já, versículo 26, ou seja, eles saíram numa obra missionária e agora estavam voltando e alertando ali, ou estavam comunicando, estavam dando um relatório ali para aquela igreja do que tinha acontecido com eles no meio do caminho. E versículo 27 diz para nós que, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. A porta da fé aos gentios estava aberta definitivamente. Pedro tinha feito isso lá a Cornélio, a igreja de Jerusalém tinha aprovado, e agora continuava aquilo acontecendo através da obra de Barnabé e de Paulo. E nós continuamos fazendo isso. Sim, nós não somos judeus, nós somos gentios e somos esses que receberam essa palavra. Sei que muitos judeus hoje, graças a Deus, têm seus corações sendo abertos para receberem a Jesus Cristo, que nós preguemos para judeus, para gentios, gregos, brasileiros, venezuelanos, para os palestinos, para todos. O evangelho precisa chegar em todos os lugares e nós que já o recebemos temos que ser os que levamos adiante. Então, se você quiser e puder, compartilhe essa mensagem, leve adiante para que esse evangelho, essa palavra possa chegar a muitos ouvidos para a glória de Deus. Que Deus te abençoe sempre e a paz do Senhor.